Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Antes do início, quer dizer, já estamos iniciando, antes da prece vamos dar uns avisos da casa. Nós já iniciamos, né, a evangelização infanto-juvenil aos sábados, às 9 horas da manhã. As crianças, os jovens, os adultos que vêm trazer as crianças, os jovens, temos atividades para todos, está tudo muito interessante, muito bom. Tem vindo bastante gente, tem sido muito agradável. Nós estamos há 3 semanas já, então estão todos convidados aos sábados, às 9 horas da manhã, estarem aqui conosco. Às quintas-feiras nós estamos fazendo o estudo do livro O Céu e o Inferno, às 7h30 da noite, às 19h30, todas as quintas-feiras. Estão todos convidados, também está um estudo muito bom, muito interessante, muito proveitoso para todos nós. A partir de julho, as reuniões de segunda-feira serão às 19h30. Nós vamos antecipar meia hora, vamos fazer um teste a princípio, mas eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo. Então, a partir de julho, a gente já está relembrando toda segunda-feira, para que a gente comece às 19h30, a partir da primeira segunda-feira de julho, tá ok? Então, vamos dar início, então, à reunião, ao estudo de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em direção ao alto, pedindo a proteção de Jesus, da espiritualidade amiga que nos assiste, os mentores desta casa, nossos mentores individuais, para que nos auxiliem na compreensão, no entendimento das lições de hoje, do ensinamento de hoje, no entendimento de tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nos acontece no dia a dia, que muitas vezes nós não compreendemos a princípio, não achamos que merecemos, mas que a gente possa lembrar sempre da bondade, do infinito amor de Deus por cada um de nós, e que tudo aquilo que nos acontece é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, que possamos fortalecer a fé e a compreensão, sabendo que de Deus só vem bênçãos e que somos todos filhos muito amados do Pai. Que possamos compreender a mensagem de hoje e termos uma boa noite de estudo e de aprendizado. Que assim seja. Andréia. Boa noite a todos. Bom, hoje, nós teríamos a presença do nosso amigo André, porém ele não pôde estar presente, e mesmo por transmissão também a gente não conseguiu, que ele fizesse a transmissão para a gente, mesmo online. Então a gente está montando, como ele já ia falar a respeito de evangelho, vamos falar de evangelho, que é o que a gente fala de melhor, não é mesmo? Quando a gente se propõe a estudar Jesus, a ver ali nas atitudes que Jesus tinha perante todos os seus discípulos, e diante de toda a população que o ouvia, nós temos várias reflexões que a gente pode fazer na noite de hoje, tá?
esse bate-papo que a gente vai ter hoje, eu havia montado ela no início da pandemia e é claro que por ordem divina, né, e a gente já passou pelo pior, né, dessa pandemia, a gente consegue hoje fazer uma revisão do que tinha sido proposto na época. E o melhor disso tudo é que a gente vê o quanto que a gente progrediu nesse tempo. De um ano e meio atrás eu fiz essa palestra, né, online, tá? Aqui pelo centro. Bom, vamos então conversar um pouquinho a respeito de Jesus, nosso Divino Mestre, e principalmente, né, numa fase de que ele já havia partido materialmente, né, mas que nunca abandonou a sua obra aqui, né, continua, e ali os seus amigos mais próximos, Pedro mesmo, a gente vai ver nessa reflexão que ela está baseada no livro A Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, por Divaldo, tá? Eu vou iniciar com a leitura do prólogo de Atos dos Apóstolos, porque a gente vai ver o assunto que a gente vai tratar hoje, ele se dá justamente nessa fase. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus começou a realizar e também a ensinar, até o dia em que foi elevado, depois de haver dado ordens aos apóstolos que escolheu, através do Espírito Santo, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas, tornando-se visível a eles durante 40 dias, e dizendo as coisas relativas ao reino de Deus. Reunindo-se com eles, ordenou-lhes não se afastarem de Jerusalém, mas aguardarem as promessas do Pai, que ouvistes de mim. Porque João mergulhou na água, mas vós sereis mergulhados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ou seja, aqui Jesus faz uma breve comparação a respeito do batismo, né? Mas que era algo muito maior o que seus apóstolos ali ficou, né? Que herdaram depois, né, da partida de Jesus. Bom, Amélia Rodrigues começa essa mensagem As atividades da casa tiveram início pela alva, pela manhã, com a leva de enfermos que chegaram, suplicando ajuda, e terminaram noite adentro com alguns obsidiados. Conhecida na cidade e nos arredores como o Albergue do Amor e o Recinto da Esperança, para a Casa do Caminho afluíam os desafortunados de todos os matizes. Ou seja, né, nós sabemos que Pedro inicia ali então o atendimento a todos aqueles que necessitavam do amparo, né, e que Jesus acolhia, tá? Após um dia exaustivo de trabalho no socorro e acolhimento dos menos afortunados e doentes na Casa do Caminho, Pedro se encontra pensativo diante do desânimo proveniente de seus próprios irmãos de jornada. Nós vamos iniciar essa reflexão da noite justamente com algumas atitudes que a gente verifica e que está nos evangelhos, né, relatado de uma forma tão simples para que a gente perceba que no nosso dia a dia a gente passa pelas mesmas condições, tá? Pelos mesmos problemas, pelos mesmos pensamentos, pelos mesmos desânimos, né? E, portanto, é tão necessário que a gente observe essas palavras, né? E com as nossas próprias atitudes, tá bem? Continuando, além da escassez de cooperadores,
as pessoas não deixavam de descarregar sobre os ombros cansados dos operários de Jesus todas as cruzes e problemas que encontravam, encaminhando-lhes os aflitos e necessitados em grupos que se sucediam como ondas contínuas do mar. Era um atrás do outro, né? A gente imagina como que o atendimento a essas pessoas eram feitos e de uma forma tão carinhosa, né? Principalmente por Pedro, tá? Sempre haverá esse comportamento entre os homens. Que comportamento é esse? O bom ânimo de Pedro é questionado pelos que o acompanham na tarefa diária, o que o entristece ainda mais. Bom, é fácil a gente servir a todo momento? Não é, né? E mais difícil fica quando nós percebemos o desânimo ao nosso redor, tá? Pessoas amigas não ocultavam o desagrado ante a programação pesada que o companheiro de Jesus se impunha, convidando sem palavras os demais obreiros à dilatação das forças e da ação da caridade. Era como se a inconsciência e irresponsabilidade conspirassem contra o bem, na casa dedicada ao bem em geral. Diante deste pensamento de desânimo, que pouco a pouco foi sentido por Pedro, este se pegava a saudade da companhia do Mestre. É então que ao final deste dia, Pedro, ao descansar, coloca-se em meditação e prece. Pedro não está sozinho, né, gente? A gente sabe que o apoio ele sempre recebia. O discípulo dedicado repassou mentalmente as cenas de sua convivência com Jesus desde o primeiro encontro até o último contato. Constatava na saudade e emoção o quanto amava aquele amigo. Naquele momento, o desânimo já perdeu força em seu ser e recobrando as forças do amor fraterno que o animava, quando avistou Jesus bem à sua frente. Jubilou-se diante do mestre amigo que, com seu olhar, o harmonizou por completo. Pedro então se viu radiante de alegria. Quando a gente lê, né, a respeito desses encontros que Jesus, né, quem leu, por exemplo, há 2000 anos, não se esquece, né, daquela cena, vamos dizer, a cena que passa na nossa mente, né, do encontro de Jesus, de como ele se forma ali, que ele se faz presente, né? E também em Paulo e Estevão, como que Jesus se mostra a Saulo, né? Como que ele se apresenta ali e o chama, ele nem se forma, né? A forma física dele, mas só a luz que o atinge, a gente vê o quanto de energia é dispensada nesses momentos. Então a gente pode até mentalizar aí, né, criar essa aura, né, essa percepção da presença de Jesus diante de Pedro, naquele momento em que ele se encontra tão desanimado, tá? Após relatar as últimas dificuldades enfrentadas, Pedro segue em diálogo. Não são os estranhos, Senhor, a criarem-me impedimentos para o labor crescente, mas os amigos, os cooperadores. Quando a perseguição vem de fora, dos que não nos conhecem, é mais fácil compreendê-los e desculpá-los. Porém, quando decorre daqueles que vivem conosco e participam da nossa fé, do nosso ideal, aí ele não conseguiu, né, terminar a frase porque a voz se embargou, tá? Ficou trêmula. E Jesus, né, percebendo a dor daquele grande amigo, e Jesus o questiona: Pedro, que era o vaso delicado antes de tomar forma?
Argila comum, Senhor, respondeu Pedro. E a estátua perfeita? Antes do esforço e da dedicação do artista? Pedra bruta, mestre. E Jesus continua: tens razão, amigo. Sem o trabalho consciente, nem a arte do oleiro, o vaso não se teria formado, permanecendo perdido no barro úmido. Não fossem a paciência e a habilidade do escultor, a estátua que dormia na pedra grosseira lá permaneceria, sem qualquer beleza ou utilidade. Eu costumo dizer, né, que Jesus utilizava a todo momento, né, ele não perdia tempo e oportunidade de ensinar, né, de mostrar o lado diferente das coisas, tá? Jesus prosseguiu: os homens, à semelhança da argila sem forma ou da pedra grosseira, aguardam que os cultores dos nobres ideais lhes plasmem beleza e forma, delicadeza e utilidade, vencendo as suas resistências a golpes de paciência, perseverança e fé, até que encontrem os objetivos para os quais foram criados pelo Pai. E seguindo o diálogo, Jesus aponta a Pedro como proceder respeitando a marcha da evolução e conhecimento de cada um, sobre a responsabilidade que temos diante da nossa própria evolução, sobre a importância de praticarmos o amor e a caridade com aqueles que nos cercam. Ou seja, Jesus mostra para ele que, independente do que as outras pessoas fazem ao seu redor, nós devemos, né, nos mantermos firmes e também gratos por poder dar o exemplo, de poder animar essas pessoas e mostrar a elas o quanto é muito melhor sermos úteis e servir do que, né, desanimar e parar, né? Vocês imaginam que Pedro, em algum momento, iria parar essa atividade? O que lhe trazia tanto prazer na alma? Pedro se pôs a servir desde o início até o fim, tá? Pedro, diante dos ensinamentos ali contidos nas palavras do Cristo, seguiu seu trabalho, jamais se permitindo desanimar ou queixar-se, cumprindo com o seu dever até o momento da sua crucificação em Roma, anos mais tarde. Tudo isso, tudo o que Pedro passou, todos os exemplos, né, de perseverança, de fé, todo o trabalho executado ali naquela simples casa, né? Todos os atendimentos foram feitos por um único propósito, por integral amor a Jesus. Esse é um resumo da mensagem trazida neste livro, tá? Amélia Rodrigues reúne nesta obra aqui, são passagens, né, que constam de encontros com Jesus. E o trabalho realizado após, né, vamos colocar ali os atos dos apóstolos, né, diante ali do Evangelho, tá? Portanto, essa mensagem nos faz pensar. Pensar em quê? Bom, por amor a Jesus, o que temos feito? Quais são as nossas obras? Você já parou para pensar? A gente não precisa fazer muita coisa, não. Mas é o que me é possível fazer para o bem maior de todos. Salvar o mundo, né, como as missões dos super-heróis, não nos cabe. Mas olhar para o outro e perceber que mesmo com todo o problema que ele traz, a gente pode oferecer um auxílio.
A gente pode olhar para os nossos irmãos com amor no coração, com a disposição de ouvir muitas vezes, porque às vezes é só um sorriso que eles pedem. Às vezes o amparo está mais no agradecimento do que no pedir. Então, quando a gente percebe, né, e a gente vê isso em vários momentos, né, nos evangelhos, o servir é muito mais importante do que o pedir. Enquanto o mundo se mostra para a gente no momento de súplica, né, de amor, de proximidade entre as pessoas, de menos violência, de mais atenção. É a mesma coisa de educar os nossos filhos. Nós precisamos olhar para as nossas crianças oferecendo mais atenção do que entregando a elas algo que substitua a tua presença. Olha o quanto é importante observarmos que uma simples atitude pode afetar um dia todo. Neste dia em que é relatado este desânimo de Pedro, no final de tanta tarefa, desde o alvorecer, né, e até altas horas da noite, no atendimento a todos aqueles que o procuravam ali, o quanto de energia foi dispensada ali e que, contaminada pelo desânimo dos demais, ele se deixou envolver. O que dirá nós, se Pedro se rendeu a isso? O que dirá nós, simples mortais, né? Que não temos tanta responsabilidade quanto ele teve. A pureza desse espírito em abraçar o Evangelho, em abraçar a obra de Jesus e mostrar a todos aqueles que estavam ali para servi-los. Nós, que somos tão pequenos diante dele, nós nos deixamos nos envolver por tanto desânimo ao nosso redor, não é mesmo? Por isso, quantas vezes nos desanimamos pelos comentários alheios? Quando você vai se propor a fazer algo, faça bem feito. Mas não espere dos outros o reconhecimento, porque muitas vezes não vem. Faça por sentimento que você tem em elaborar aquilo, em executar aquilo. Porque muitas vezes a gente faz até esperando algo em troca, ou até mesmo um agradecimento. Mas nem todos estão preparados para agradecer ou para olhar a riqueza que tem aquela sua atitude. Então, como ele diz ali, Jesus mostra: meu irmão, o vaso nasceu do nada? Não, precisou de trabalho, precisou de exemplo, precisou de paciência. A pedra, para ser esculpida, também precisou de muito trabalho, de muita inspiração de um artista. E nós, o que temos feito? Estamos esperando ainda o mundo voltar para a gente e dizer: ó, que legal que você está fazendo, para começar a fazer? Ou para dar continuidade àquilo que se propôs a fazer? Nós, no nosso dia a dia, lógico, nós temos, né, o nosso emprego, nós recebemos por aquele trabalho, mas sempre quando há oportunidade de você fazer um pouquinho mais, você faz? Ou você espera que isso seja colocado também dentro daquela remuneração sua?
seja um acréscimo. O que é que nós estamos acrescentando no nosso dia a dia? Nas nossas posturas, né, dentro do trabalho, dentro de casa. Todos nós, né, temos convivência com os nossos adolescentes, com as nossas crianças em casa. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de educar, muito diferente do que Jesus fazia, porque Jesus utilizava de uma vírgula falada por alguém, ali ele tinha uma mensagem para mandar. Ele não deixava o recado para depois. Nós perdemos oportunidades o dia todo em buscar, né, melhorar aquilo. Seja em qualquer lugar que estivermos. Isso é que faz a nossa diferença. E isso também é um motivo a mais para que a gente possa melhorar a nossa postura diante do próprio Evangelho de Jesus. Sim, eu estou fazendo, eu estou cooperando. Ótimo. E vamos falar de bem. Quando eu fiz essa exposição, né? Tinha uma frasezinha a mais aí. Vamos falar de bem, vamos falar de vida, vamos deixar de falar de morte. A morte faz parte da vida. É uma continuidade, é um passo, né, diferente. Mas faz parte da gente, da nossa história. E diante de uma pandemia que estávamos, né, vivenciando, nós ouvíamos sobre morte a todo momento, nas televisões, nas rádios, na conversa com as pessoas. Era conversa em família, a gente se encontrava, às vezes até a gente nem se encontrava presencialmente, mas falando por telefone. Puxa, você viu? Fulano morreu. Ei, tá morrendo muita gente. Não sei. Não era isso o assunto? Há 1 ano e meio atrás? Era o ápice. Gente, hoje ainda há contágio, mas as mortes diminuíram. E isso é um passo que nós demos. E realmente, o que a gente falava lá, isso vai passar, está passando. E isso é ótimo. E quem teve a oportunidade de aprender algo com essa experiência de pandemia, ótimo. Fez um upgrade aí, né? É essa a proposta nossa. A gente precisa aprender com tudo aquilo que nós vivenciamos aqui, porque aqui é a nossa prova. A nossa vivência corporal é o que ali, é o ditado que o professor pede. É a fração executada. E essa é a nossa prova, é aqui. Lá a gente tem as aulas. Aqui a gente faz a prova. E será que a gente está indo bem nessa prova? Será que vamos passar? De ano? Vamos passar, né? Mas que seja o passar para melhor um pouco e não estacionado, tá? Por isso, vamos falar de bem. Vamos mudar o nosso ditado. Quando a gente, muitas vezes acontece as coisas mais absurdas no nosso planeta ainda, inclusive uma iminente guerra, né? Então a gente está vendo coisas que já não deveria ter mais, mas tem. E se tem é porque a gente precisa aprender com isso. Então, ao invés de ficar lamentando as coisas ruins que vêm acontecendo, vamos olhar para o algo a mais que está acontecendo também. O bem acontece junto, ao mesmo tempo. Mas o que é que dá mais ibope? É uma pena, né? Mas a gente viu
coisa boa acontecendo, pessoas se solidarizando com todos esses problemas, com famílias, acolhendo, né? São coisas boas que vêm acontecendo. E às vezes a gente só dá atenção para o ruim que acontece do lado. Às vezes a gente nem olha, nem fica sabendo do que aconteceu de legal, tá? Se não podemos ajudar, atrapalhar também não vamos. Isso é muito importante porque, assim, nós tivemos experiências, né? De várias, a gente sabe, né, de várias formas que um trote infantil pode atrapalhar, por exemplo, o trabalho de médicos, né, de socorristas, de bombeiros. Ou vocês nunca ouviram falar que às vezes, né, os trotes nesses serviços essenciais, isso é um absurdo a gente pensar, mas acontece, sabia? É incrível a gente pensar nisso, mas acontece. É um exemplo simples. E aí, quem está sendo prejudicado? A comunidade, a sociedade. Então, vamos olhar para o que a gente pode ajudar. E se não vai ajudar, pelo menos não atrapalhe. Era mais ou menos isso que Jesus falou para Pedro, né? Aquela turminha ali que estava com ele, às vezes no desânimo, acabava atrapalhando o teu trabalho. Ou incentivando ele ao desânimo, tá? Pensamentos elevados ao invés de disputas de opiniões contrárias. Ai, ninguém faz isso, né? Principalmente num país como o nosso, né? Com tantas questões políticas, sociais, né? A gente vê tanta coisa nas redes sociais, tanta discussão. Deixa pra lá, gente. Vamos dar mais olhar para o que é importante. O separar o joio do trigo começa por aí. A gente começar a selecionar as coisas na nossa vida. A gente precisa selecionar. Antigamente, né, a mãe escolhia arroz, escolhia feijão, para tirar o que não era legal, né, que vinha muita impureza, né, no meio, que a maneira como eram vendidos era diferente e vinha várias coisinhas que não ia para a panela junto com o feijão para cozinhar. Precisava separar. Então ela colocava um monte de feijão assim e ia separando o que era bom e o que não era, jogava fora. As crianças vão achar um absurdo isso, mas eu vivenciei muito isso, inclusive eu fiz muito isso. Então a gente começa a separar o que não presta também na nossa vida. A gente precisa começar a dar valor ao que presta, a olhar o que serve pra gente, né? Manter nossas energias elevadas é fundamental para manter o bom ânimo. E olha, não adianta só vir na casa espírita tomar o passe, né, receber o passe e sair daqui e estressar ali na esquina, no trânsito. A eficácia do passe já era, né? É energia. O passe, ele reorganiza, né, a nossa carga energética. Ele não tira e nem põe, ele só reorganiza. E troca aquilo que não está legal. Aí a gente vai embora para casa, um trânsito legal que a gente tem aqui em Pirassununga, né? Todo mundo usa seta, né? É uma beleza. Pirassununga é ótimo.
Aí acontece na primeira esquina, a gente se estressa. Puxa, já era, já desorganizou tudo aquilo que o passe organizou. Então depende da gente. Não é o centro, não é a espiritualidade que trabalha com os fluidos na casa espírita o responsável. Somos nós, tá? Por amor a Jesus, darei o meu melhor na construção de dias melhores para mim e aos que me cercam. Tem algumas frases aqui que eu vou colocar que é importante a gente guardar para aqueles momentos que o desânimo talvez aponte na nossa vida. A gente guarda essas frases e coloca: não, o desânimo não vai me pegar. A preguiça também não. Nada vai me desanimar. Eu preciso fazer a vida fluir. E isso só depende de mim. Quem quiser me acompanhar, ótimo, vamos junto. Mas vamos, né? Então, força, tá? Por amor a Jesus, não perderei a esperança e a fé em um futuro melhor. Esperança e fé depende de nós também. Cada um tem a sua, né? Então, a sua concepção de esperança lhe cabe ao que você exercita. Não adianta nada eu ter esperança no futuro se eu não estou fazendo nada para melhorar. Eu vou continuar no mesmo passo, né? Por amor a Jesus, me empenharei no trabalho do bem em minha jornada. Por que eu vou ficar me atrasando com picuinhas, com fofoquinhas, com coisas que não agradam a ninguém e que me atrapalham a jornada? Vamos exercitar o bem, tá? Por amor a Jesus, conservarei a minha vida promovendo melhores hábitos em meu dia a dia e de minha família. Eu posso contribuir para isso, né? Buscando a prática de bons hábitos. E não só na questão material, não, né? Mas na leitura, umas leituras boas, incentivar, né, o estudo do Evangelho em casa, o Evangelho no lar. É tão importante, é tão benéfico, que quando a gente começa, a gente percebe que muda muita coisa. Muita coisa. E isso incentiva a todos na colaboração, no exercício do amor dentro de casa, o respeito. Isso é tão bom, gente. E a gente começa a observar o quanto de benefício que esses bons hábitos trazem pra gente, tá? Por amor a Jesus, colocarei em prática o amor e a caridade ensinada por Ele e exemplificada por muitos em nosso planeta. Nós temos um rol de exemplos aqui, né? E que bom que nós temos, porque assim a gente não se sente abandonado. A todo momento tem uma criatura encarnada mostrando pra gente que Ele é exemplo. Exemplo da prática do bem, do exercício do Evangelho de Jesus. E que bom que a gente tem esses bons exemplos, porque às vezes aparece na nossa vida, a gente vem a conhecer a vida dessas pessoas justamente quando
o desânimo bate. Não é assim? Jesus tinha carro, tinha internet para falar a todos? Nem microfone. E olha o quanto ele deixou. E que a gente mal compreende. Né? Por amor a Jesus, procurarei ser melhor a cada dia, compreendendo que devo me superar e não a mais ninguém. Ninguém está apostando corrida. Quando encarnamos aqui, nós viemos, chegamos, fomos acolhidos por uma família, né? A nossa família, que muitas vezes é a nossa primeira missão. E depois a gente vai criando, né, um conhecimento com demais, convivendo com outros seres que também encarnaram com o mesmo propósito. Mas eu não estou concorrendo com ninguém. Porque quando eu chegar lá, no plano espiritual, retornando, eu não vou dar conta do que os outros fizeram. Eu só tenho que prestar conta do que eu fiz ou deixei de fazer. E o quanto eu colaborei para o planeta nesse tempo que eu estive aqui. E não o que o outro fez ou deixou de fazer. Por amor a Jesus, farei do teu evangelho a minha bússola. Mesmo que às vezes perca o caminho, a partir dele voltarei à jornada correta. Olha que bom! É um alento a gente saber que nós temos, né, o Evangelho de Jesus para nos colocar no prumo novamente. Porque quando a gente se perde, às vezes a gente fica tão desorientado na nossa vida, né? E se a gente se coloca a estudar o Evangelho ou ler partes, né, do Evangelho e que faz com que a gente compreenda tudo aquilo que ele trouxe para a gente, a boa nova, a gente consegue voltar a ter esperança e melhorar, voltar a respirar. E isso é muito confortador, tá? Enfim, por amor a Jesus, eu vou deixar para vocês, cada um vai completar essa frase em casa. E quando tiver, fica de lição de casa, viu, Pedro? Viu, Larissa? Não precisa me responder, não precisa falar a ninguém. Fale para si mesmo. Por amor a Jesus, eu leve para você, tá? Porque cada um sabe a dificuldade que tem, os recursos que tem, e cabe só a nós pensarmos assim, não é? E mudarmos alguma coisa. É só o que a gente pode fazer. A gente não tem capa ou escudo para dar um jeito no mundo, né? E mesmo assim, nem os super-heróis, nem Marvel, nem DC dá conta. Então, vamos pensar que nós tivemos um exemplo. É o exemplo do ser mais evoluído que existe na nossa esfera aqui, que encarnou aqui no planeta e que desde o início foi o engenheiro disso tudo e que está ainda conosco. Então não vamos esperar Jesus renascer ou encarnar novamente. A gente sabe que ele nunca foi embora. A gente não precisa tocar no manto dele para crer, para tê-lo perto da gente.
O que Pedro fez para que Jesus o acolhesse naquela noite? Parou, meditou e orou. Assim é conosco. A gente não precisa de intermediário para isso. Podemos ter direto. Basta querer. A cortesia é o primeiro passo da caridade. Emmanuel. Essa foi a mensagem da noite e que a gente possa, né, ter aí uma reflexão boa e não se esqueçam, por amor a Jesus, eu. Boa noite a todos. Obrigada, Andréia. Que a gente possa pensar.